gente, hoje o vídeo é sobre ensino, aprendizagem, metodologia. E a primeira pergunta é: quais são os métodos que você usa para ensinar? Pergunta de Flávia de Império. Bom, eu poderia ir para 1000 assuntos aqui, falar sobre muita coisa, muita coisa. Mas eu acho que de um modo geral, como eu funciono, como eu trabalho, eu penso muito no aluno. É uma ideia muito personalizada. Então, eu me preocupo em como o aluno aprende. Qual o caminho mais fácil para ele aprender? Como é que ele funciona? Por quê? Porque cada aluno... Aqui a gente pode falar sobre visual, auditivo, sinestésico. A gente pode falar sobre formas de passar, se é em sequência, se é dando desafios, se é na música, se é pelos conceitos, enfim. Mas, além disso, tudo isso a gente pode falar em entrar em discussão, tudo isso eu considero. Também tem aquela ideia do aluno ser mais lógico, mais intuitivo, mais lúdico, enfim. E a gente percebendo cada detalhe desse, eu acho que facilita. Pelo menos no meu caso, facilita muito. Por quê? Às vezes não vale a pena eu chegar e falar pro aluno: olha, se você tá com peso na esquerda, à sua direita você pode fazer isso, você tem essa possibilidade, isso com a torção te gera isso e blá, blá, blá. Para alguns alunos, isso vai dar várias ideias e ele vai conseguir fazer 1000 coisas e aí ele vai começar a estudar. Com outros, isso vai atrapalhar. Vai ser X isso pra eles. Ele não vai entender isso. Por quê? Porque ainda não tá no corpo. Ele precisa colocar isso no corpo para depois criar lógica. Então, às vezes o caminho que cada pessoa faz para aprender é diferente. Então, por isso que eu gosto de perceber e entender muito como o aluno funciona, até para mudar a minha linguagem, para mudar a ordem dos fatores, que isso contribui muito a gente atingir melhor o aluno. E daí, falando disso, a gente pensa, tá, e num grupo, que a gente tem várias pessoas que pensam diferente, que aprendem diferente, então num grupo também dá para trabalhar assim. Por quê? Porque, lógico, quando é um grupo que a gente conhece, né? Quando é um grupo que se é um grupo que tá comigo há um tempo, eu consigo perceber isso. Se é um workshop, daí já fica mais difícil. Mas, quando a gente fala de um grupo, a gente primeiro tem um perfil do grupo, cada grupo também tem um perfil, então a gente já segue uma linha do perfil, do geral, mas ainda assim a gente tem a possibilidade de ir no individual e mostrar isso. A gente também pode explicar de várias formas diferentes. Então tem tudo isso. Outra coisa também que eu gosto de considerar em grupo. Eu gosto de começar pelo amplo. Então, para não colocar dentro da caixinha direto. Porque, por exemplo, se você pega um exercício mais geral e você fala para as pessoas fazerem, algumas pessoas travam e falam: meu Deus, eu não consigo fazer, improvisar assim, eu não consigo só fazer. Você precisa me falar o que eu tenho que fazer. Tudo bem. Mas tem alunos que conseguem. E aí vai gerar a criatividade deles, a gente vai trabalhar com outros pontos deles. E não vai colocar essas pessoas numa caixinha. Então eu gosto muito de trabalhar com essa ideia ampla. Primeiro, quando é um grupo que tem muita diferença de aprendizado, eu gosto de pegar o amplo. E daí... as pessoas que não conseguiram ou estão mais travadas, eu falo: vem aqui, vamos lá, agora eu vou passar, temos essa possibilidade, vamos fazer isso. E daí eu já começo a colocar dentro de uma caixinha, entre aspas. Mas por quê? Porque tem aquelas pessoas que conseguem lidar com o improviso, conseguem criar, e tem pessoas que não, naquele determinado momento não vai conseguir e fica travada. Só que eu prefiro ir pelo amplo, para não colocar essas pessoas que têm a possibilidade de criação
para restringir elas, senão se eu já trago elas pro vamos fazer isso, ponto, acabou, eu já acabo limitando essa pessoa. Então, assim, num grupo, eu gosto também de trabalhar o individual e em cada pessoa, como eu também gosto de trabalhar do amplo pro restrito. Não sei se me fiz entender, mas é essa linha que eu gosto de seguir. Assim a gente não vai limitando as pessoas que têm chances de ter esse lado criativo, esse lado de improviso e etc. Outra coisa que também, eu falando da caixinha, eu também posso falar disso, que eu gosto muito de não colocar a pessoa dentro de uma caixinha, mas se eu preciso, por conta da didática, por conta, enfim, eu gosto de avisar, ó, gente, a gente tá fazendo assim, mas pode ser assado, 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 mas agora a gente vai fazer desse jeito. Mas não é uma verdade absoluta. Isso pode ser feito de várias formas, pode ser feito assim. Então, por mais que eu coloque dentro da caixinha, eu gosto de avisar que eu estou colocando dentro dessa caixinha. Porque senão a gente fica com uma ideia muito limitada e parece que só aquilo que existe, só daquela forma que existe. E daí a dança parece que existe certo e errado, enquanto tem muito certo que existe. O errado, na verdade, se é a troca, não existe o errado, porque a gente tá trocando, a gente tem uma comunicação. Então, no A2, um erro, na verdade, não é um erro. A gente pode usar aquilo para improviso, para colocar quando há, de fato, uma conexão. Enfim. E também, outro ponto que eu gosto de trabalhar é com planejamento. Eu gosto muito de planejar aula, de fazer plano de aula. Não necessariamente eu sento com um aluno e faço e mostro. Algumas vezes eu faço isso, outras vezes não. Mas eu sempre anoto todas as aulas, todo o conteúdo de aula, eu anoto. Tanto as aulas que eu faço como as que eu dou. Mas as aulas que eu dou, eu faço, eu coloco próximas aulas, plano de aula, o que eu quero trabalhar com ela, onde que eu quero que essa pessoa chegue. Então eu gosto muito de planejar. Mesmo o workshop, que é de um dia, eu gosto de planejar e ver mais ou menos. Óbvio que muitas vezes a aula vai tomando outro caminho. Mas se eu tenho um objetivo, eu posso ter vários caminhos e chegar nesse mesmo objetivo. Então eu gosto de ter esse momento pré-aula para pensar sobre ela, para planejar, para tudo. Gosto muito. E por isso que eu também gosto de que tem um tempo grande, tanto de um grupo quanto de um aluno particular, eu tenho um tempo com ele, porque daí eu consigo planejar isso para chegar lá, então eu consigo trabalhar bem esse tempo. Bom, e outras perguntas também. Alunos principiantes, como ensinar a organizar o corpo? E eu vou já fazer outra pergunta. Alunos com consciência corporal, como aprofundar o aprendizado e a prática? Bom, falando dessa forma, né? Alunos com consciência e sem consciência. Eu acredito que o processo é o mesmo. Eu acho que nos dois casos eles vão passar por todos os processos, precisa passar. Porém, o aluno que tem mais vivência de esportes, outras danças, talvez o corpo dele entenda aquilo, tenha memória muscular, enfim, entenda aquele movimento mais rápido e mais fácil. Então, às vezes o processo é mais rápido. Então, eu acredito que todos tenham que passar pelo mesmo processo, porém, aqueles que têm consciência, esse processo é mais rápido. E daí, esse processo sendo mais rápido a gente vai poder falar sobre assuntos que também envolvem consciência corporal, que daí são assuntos mais avançados e mais específicos sobre intenções, texturas, nuances. Então, a gente pode falar mais sobre isso depois. Porém, a estrutura, a gente tem que passar por isso, porque por mais que a pessoa tenha histórico em outras danças, enfim, aquela dança específica você começa meio que do zero para ganhar aquele corpo, para entender como é que funciona essa dança. Então esse processo eu acho que todos têm que passar, o que muda é o tempo. Bom, acho que é isso. Espero que todo mundo tenha me entendido. Qualquer coisa escreve aí, faz pergunta nos comentários ou no privado. E é isso, gente. Muito obrigada!